Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro, Conexão Israel. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João. Fala, Marquinhos, beleza? Tudo bem, tranquilo. Aquela tradicional quinta-feira, 10h19 da noite, de 18 de agosto. Eu aqui no meu estúdio móvel, chegando já à minha casa, gravando a 26 graus, né? Continuamos aí naquele verão bem quente. As noites pelo menos são agradáveis. Eu gosto dessas noites assim bem quentes. Quente, né? Volta e meia tem um ventinho, aquela brisa, né? Hã? Tá maluco? O noite bem quente é a última coisa que eu quero na minha vida. Não é noite bem quente. Não é a noite bem quente. Aquelas noites aqui é uma noite quente, mas é agradável, né? Você tipo senta na varanda, senta do lado de fora, tá bem agradável, bem gostoso, né? Era isso que eu queria dizer. Obviamente, aquelas noites bem quentes, você sua, né? Não consegue dormir de jeito nenhum. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Israel, cara, morei lá no kibbutz, no norte do país, né, no Mar da Galileia, e lá é quente pra caceta. É um calor, assim, monstruoso. Eu cheguei exatamente no verão, foi em agosto que eu cheguei, tem exatos 12 anos, e era um assim, absurdo. Eu me lembro que eu passei o primeiro mês, não tinha começado ainda o PA, né, o curso de hebraico. Eu passei o primeiro mês, a minha vida era ficar dentro de casa durante o dia inteiro, porque assim, era impossível você sair do ar-condicionado. Não havia vida fora do ar-condicionado. Eu só saía para ir para o refeitório, né, do kibbutz, comia, almoçava e voltava para minha casa para ficar no ar-condicionado até por volta de 6 horas da tarde, onde, como eu morava no Mar da Galileia, o kibbutz tinha praia, né? Então eu pegava ali uma praia no Mar da Galileia, no final do dia, já era mais agradável, mas enfim, era dentro de casa, era ar-condicionado 24 horas por dia, sem desligar. Mas esse é lá no norte, né? Lá no Mar da Galileia, que também fica abaixo do nível do mar, né? São 200 metros, eu acho, abaixo do nível do mar. Isso também já faz com que fique muito mais quente. É como se fosse uma panela de pressão ali, é uma coisa úmido demais, enfim. Não é agradável, não é agradável. Mas enfim, vamos lá passar então para o nosso primeiro bloco, porque o que não falta essa semana é notícia. Bom, gente, a primeira notícia do nosso podcast essa semana é na área aí de economia. Vamos tratar nesse bloco aí de questões internas. E, João, inflação aí chegando a 5,3% ao ano, um fato bem inédito, né? Bem inédito nos últimos anos aqui em Israel, né? Que a inflação era bem controlada. A gente teve um aumento, o aumento do combustível, a gente já veio aquela montanha-russa aí várias vezes. No último mês, inclusive, na verdade, a gente teve uma redução do preço do combustível de um shekel e meio, que é muita coisa, né? O governo acabou cortando imposto, e teve também diminuição no mercado internacional, fez também que reduzisse. Mas, enfim, a gente teve aumento aí no custo de vida absurdo, né? Teve aumento da eletricidade, teria aumento de várias empresas, o aumento do pão, né? O pão que é um produto que é controlado pelo Estado, o preço, vai ter o aumento do pão. Enfim, João, a gente tem aumento aí em várias áreas. A sociedade civil se organizando para boicotar determinadas empresas que tentam fazer o aumento aí, tentam aumentar os seus produtos, né, nesse período. E algumas empresas têm realmente voltado atrás e falando que pelo menos nesse próximo período eles não vão realizar nenhum aumento. Mas, enfim, João, 5,3% de inflação e o governo tem que fazer alguma coisa porque está ficando muito difícil morar aqui, até porque o preço dos imóveis, tanto para aluguel quanto para compra, também continua no mundo da lua, né, cara? Mas se você esperar alguma coisa do governo, você pode esperar sentado aí, porque não vai acontecer nada. O governo não vai tomar nenhuma atitude, principalmente em época eleitoral, exceto medidas pontuais e até certo ponto eleitoreiras, como reduzir o preço dos impostos sobre os combustíveis para baixar o preço para o consumidor, porque uma política macroeconômica de controle da inflação, sobretudo numa situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que inflacionou o preço dos combustíveis, do trigo, do milho e de vários outros produtos a nível mundial. É muito difícil acreditar que o governo, primeiro de tudo, que vai ter algum poder, né, de alterar esses preços num espaço curto de tempo, sem, com uma Knesset, né, com um parlamento limitado. E você vai ter vontade política de tomar uma medida em relação a isso, por um lado. Por outro lado, enfim, a votação sobre o aumento do salário mínimo, que passou em primeira leitura, né, ela não deu prosseguimento, não teve prosseguimento, porque
porque a gente está em período eleitoral e a Knesset foi dissolvida, e essa seria uma das medidas para que fosse controlado, pelo menos fosse amenizado o impacto da inflação, né? O aumento do salário mínimo não diminui a inflação, pelo contrário, até ele pode gerar um pouco de inflação, mas um aumento real do salário mínimo como esse, substancial, digamos assim, né? Aumento do salário mínimo cerca de 25%, embora não seria de uma vez só, ele aumentaria o poder a força de consumo, né, do trabalhador, pelo menos do trabalhador mais pobre, faria recursos entrarem na economia e amenizaria um pouco que as pessoas mais pobres estão, o efeito, né, da inflação na vida das pessoas mais pobres. Mas só para o ouvinte ter uma noção do que a gente está falando, né? Marquinhos comentou, a inflação a gente chegou numa faixa dos 5,2% anual nos últimos 12 meses. Tá? Para o ouvinte brasileiro falar, é pouco, o Brasil está na casa dos 2 dígitos, é verdade, comparado ao Brasil é pouco, e o Brasil também era um país com inflação controlada até pouco tempo atrás. Isso aqui essa é a maior inflação de Israel desde 2009. Israel viveu períodos com deflação, ou seja, com diminuição de preços. O salário também estava estável, pelo menos o salário mínimo, né? Algumas áreas o salário aumentava, como principalmente a área do high-tech, né? Que onde o salário médio aqui ele é 50% maior do que o salário médio geral do país. Mas, enfim, é um aumento bastante substancial. Só no último mês, o aumento foi de 1,1%, contrariando as estimativas de um consenso, pelo menos da maioria dos economistas, que era de 0,5% a 0,7%, segundo uma reportagem que saiu no Haaretz no dia 15 de agosto dessa semana. Enfim, os imóveis, o preço dos imóveis, tanto para aluguel quanto para compra, o preço médio, ele teve um aumento no último ano de 18%, sendo que no último mês ele foi de 2%. Ou seja, viver está muito caro no país. E o preço dos imóveis ele puxa muito para cima o preço geral do custo de vida do cidadão israelense, o preço médio. Mas não foram só os imóveis que aumentaram. Por exemplo, as frutas frescas, né? Elas aumentaram o preço, tiveram um aumento de 8,5% no último mês. Né? Foi um aumento muito grande agora. Enfim, o transporte público teve no último ano um aumento de 3,3%. Né? Enfim, outros setores também sofreram alguns aumentos. Né? O setor de alimentação, de maneira geral, subiu, como o Marquinhos comentou agora. O pão, né, que é um produto com preço controlável, não só o pão, o leite também, inclusive é obrigatório em qualquer mercado do país. O leite 3% de gordura, que seria, acho que o leite integral do Brasil, e o pão branco em forma, ele tem que custar o mesmo preço em todos os mercados. Então, outras variedades dos mesmos produtos podem ter uma variação de preços, mas enfim, o pão com sei lá, tanto por cento de farinha branca, 100% de farinha branca, pão de forma, com os ingredientes básicos, ele é obrigado a custar um preço específico, obviamente que o valor é subsidiado, mas o mercadinho da esquina não pode cobrar mais caro do que o hipermercado, nem mais barato. Enfim, o hipermercado pode cobrar mais caro, no caso. Enfim, a gente está vendo uma alta da inflação grande, isso aumenta o custo de vida, como a gente comentou, o salário não acompanha esse aumento, e o governo não vai fazer nada agora, certamente, não vai fazer muita coisa agora, vai fazer muito pouco agora, e a pergunta é quando o governo vai fazer alguma coisa. A gasolina tinha chegado ao segundo maior valor da história de Israel, né? Tinha chegado a quase 8, ou na verdade passou de 8 shekel o litro. O Netanyahu tinha ido a público para criticar, dizer que era um absurdo e que o governo tem que ter controle sobre isso, mas aí descobriram um vídeo do Netanyahu lá para 2010 ou 2011, quando a gasolina atingiu o maior valor histórico no país, chegando a custar 8,50, quando ele mesmo dizia que ele não tinha nada para fazer com isso, que o preço do petróleo ele é X e que Israel não pode cobrar um preço mais barato, etc., etc. E naquele momento nenhuma medida foi adotada. Então, enfim, não é exatamente uma posição diferente do governo Lapid que causou esse aumento da inflação, até porque a política econômica do Ministério das Finanças do Lieberman e de todos os ministérios anteriores do Netanyahu, inclusive quando Yair Lapid foi ministro das Finanças, eles obedeceram os mesmos padrões, né? Os economistas do consenso israelense, eles são todos economistas liberais, né? E se o Ministério das Finanças ele não é um ministério que executa políticas públicas mais liberais, é por conta dos partidos setoriais que exigem que o Estado intervenha em prol desses setores, dessas populações específicas, quando fazem parte da coalizão. Isso é, grosso modo, a razão pela qual
enfim, nenhum ministro das Finanças israelense ele pode lançar mão de uma política neoliberal radical. Mas qualquer postura intervencionista keynesiana em Israel é considerada heterodoxa no país e, enfim, a gente está muito distante de ver um ministro das Finanças com viés mais de esquerda aqui no país. Né? Não importa qual coalizão, qual bloco entrar no poder, o bloco Netanyahu, o bloco anti-Netanyahu, enfim, o ministro das Finanças vai provavelmente executar uma política liberal. É isso, realmente ficando cada dia mais difícil também, economicamente, viver aqui em Israel. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que é uma notícia que vem se arrastando já há algum tempo. Comentamos aí alguns episódios sobre sobre greves, na verdade, que aconteceram na área educacional, né, por greves organizadas pelos sindicatos dos professores em função, né, pedindo aí, né, na verdade, melhorias na qualidade de trabalho e também no salário dos professores que iniciam a profissão, né, que estão aí começando, e também, obviamente, dos professores que já estão há mais tempo aí no magistrado. Uma discussão que veio se arrastando desde o final do ano letivo, né? A gente teve, durante uma semana, aí, períodos de paralisações por algumas horas, né? No caso, os alunos tinham que entrar mais tarde no colégio, depois a gente chegou a ter greve, e agora, João, a gente está aí no dia 18 de agosto, faltam 13 dias, né, para o aumento, exatamente 2 semanas, né? Na quinta-feira, daqui a 2 semanas, o ano letivo começa, dia 1º de setembro, e, na verdade, a gente não sabe, né, cara, se ele vai começar, porque até o momento o Sindicato dos Professores e o Ministério das Finanças não chegaram a nenhum acordo, né? O ouvinte pode voltar aí uns episódios atrás, não vou me lembrar exatamente em qual, mas eu disse que podem esperar aí que a gente vai começar o ano letivo com greve, ou seja, quando o letivo não vai começar na data estipulada 1º de setembro, e eu estou convicto de que é isso que vai acontecer, ok? E, enfim, eu estou convicto porque é difícil, né, que os professores sejam atendidos na demanda deles, porque nenhum Ministério das Finanças quer atender essa demanda, especificamente porque o ministro atual das Finanças ele tem um estilo de negociação bastante autoritário, né, que é o Avigdor Lieberman. Enfim, não sei qual é a sua influência política. O Lieberman, para quem não sabe, ele nasceu na ex-União Soviética e ele até pouco tempo atrás era ele era um entusiasta do Putin. Não sei se agora ele pode falar isso em voz alta aqui ou se ele pode seguir mantendo a mesma posição depois da guerra agora na Ucrânia, mas enfim. Até porque o consenso israelense é de apoio à Ucrânia, embora muitos recomendam um certo cuidado especial israelense nesse conflito, mas o Lieberman ele tá jogando duro com as professoras. Ao mesmo tempo que ele está jogando duro, ele ofereceu o maior aumento proporcional já oferecido para os professores no país. Okay? E isso a gente tem que explicar um pouco a situação, quem quer entender um pouco melhor. Na verdade, a gente não discutiu isso exatamente no episódio que a gente teve a presença da Renata Kibrit. A gente falou sobre a reforma no currículo israelense, que a Ministério da Educação estava propondo, especificamente para o ensino médio. Mas a gente chegou a tocar nesse assunto e a gente tocou nesse assunto algumas vezes depois. Qual é a situação aqui em Israel? Os professores iniciais no país, qualquer pessoa que faz licenciatura pode ser professor, você não precisa ter cursado o curso, a ciência, o curso a disciplina que você vai ensinar. Você pode fazer uma licenciatura, você pode ter cursado administração, fazer uma licenciatura em história e você pode dar aula de história. Obviamente que eles vão te cobrar uma complementação de currículo, alguns cursos, algumas matérias de história na universidade, na faculdade. Provavelmente você não vai poder dar aula no ensino médio, se não fizer uma complementação grande, mas vai poder dar aula no ensino fundamental 1 ou 2, sem nenhum problema, né? Enfim, e qualquer pessoa que tem o doutorado, essa licenciatura, ela pode dar aula aqui em Israel. E a gente está vendo aqui em Israel uma carência de professores, desde a área da primeira infância até o ensino médio, hein? Na grande maioria das disciplinas, das matérias, que tem a ver muito com o aumento da população israelense, com as condições de trabalho dos professores. Por exemplo, os professores se queixam que não só os salários são baixos, a gente já vai chegar nos salários, mas que, por exemplo, as escolas não bancam café, os professores têm que fazer vaquinha para ter café na sala dos professores, né? Num país onde a educação pública ela atende a mais de 90% da população. Mas como se isso não bastasse, o salário inicial de um professor ele é de 6 mil shekel, hein? Mais ou menos, 6.100, alguma coisa assim, que é quase o salário mínimo. Okay? Agora, o ouvinte pode pensar, 6 mil shekel, caramba,
$400, $1.300, isso é um baita salário. Quem dera que os professores no Brasil ganhassem um salário desse. Só que para o custo de vida israelense, esse salário ele não é baixo, ele é ínfimo, ele é muito baixo. É impossível uma pessoa solteira viver sozinha com esse salário, viver só disso, é praticamente impossível. No centro do país, na periferia, existe uma possibilidade que o aluguel é mais barato. E, enfim, um pai de família, uma mãe de família, precisa que o seu cônjuge, no caso de que essa pessoa exista, né, se não for mãe ou pai solteiros, tenha um salário consistencialmente maior do que esse, porque 6 mil shekels é um salário que não é possível você viver aqui no país e criar uma criança, especialmente se o teu filho está em idade de pré-escola até os 3 anos, onde a educação não é pública e não é gratuita. Ainda que existam algumas organizações que dão bolsas, na maioria das vezes parciais, para famílias com necessidades. E os professores estão brigando, eles queriam um salário inicial de 10 mil shekel, que já é um aumento bastante considerável. Fazendo as contas, acho que a gente está falando de mais ou menos quase $3.000 por mês. E o Ministério das Finanças está sinalizando com um salário inicial de 9 mil shekel. Que, enfim, eu não acreditava que o Ministério das Finanças ia dar esse aumento. A gente está vivendo também uma situação que o orçamento, a gente está terminando o ano, desde o último orçamento, a gente dando um superávit, então você tem dinheiro para colocar no Ministério das Finanças, e o orçamento para os salários do ano que vem, eles que se virem para arrumar, okay? Mas eles sabem que se o aumento do salário dos professores não se dá urgentemente, daqui a muito pouco tempo, a gente vai entrar numa situação de carência de professores, no nível de que já está começando a ser discutido em Israel, se a gente vai reduzir o número de dias de aula. E o Ministério da Educação já autorizou, frente à carência de professores, nas creches públicas que não tenham professores suficientes, que se reduza o número de dias de aula de 6 para 5. Ou seja, que nas sextas-feiras não tem aula de manhã, okay? que é o normal aqui em Israel. O ouvinte pode falar, beleza, aqui no Brasil também, sábado e domingo não tem aula. Só que aqui em Israel a maioria das pessoas trabalha às sextas-feiras de manhã. Que se as crianças não tiverem aula, se cria um problema muito grande para os pais. Além disso, o Ministério da Educação também sinalizou com uma diminuição de 2 horas na carga horária semanal das escolas, para poder resolver essa situação da carência de professores. Ou seja, a educação que todo mundo entende e tem claro de que é um dos setores que você precisa investir para o país, para qualquer país desenvolvido do mundo ter uma educação de primeira, de qualidade, ela está sendo deixada de lado em Israel totalmente. A gente está tendo que ver um período de crise gigantesco para as pessoas entenderem que os professores precisam ganhar dignamente. Vale a pena dizer que o salário médio em Israel ele é de 12.200 por mês. Okay? Os professores ganham metade do salário médio. E esse aumento vai deixar os professores ganhando 3/4 do salário médio, os professores iniciais. Né? Agora, os professores eles têm aumentos de salário conforme o tempo vai passando, como se chama? VETEC. Conforme enfim, conforme eles vão se tornando veteranos. É o tempo de serviço, né, João? É o tempo de serviço, experiência, né? Mais ou menos assim. Pois é, em relação ao tempo de serviço, a experiência, enfim, ao que se soma, né, no seu trabalho como professor com o passar dos anos. Né? Então, atualmente, um professor que está lecionando há 10 anos, ele pode ter um salário que varia entre 8.500 shekel por mês, caso ele seja professor de expediente completo, até mais ou menos 10.500 por mês. Se ele tiver feito cursos, se ele tiver assumido cargos como ser mechaner, que é o papel do professor que também acompanha os alunos em tarefas extra-classe, que é o contato com os pais também, etc. Isso dá um aumento real do salário dos professores. Para esses professores que estão há 15 anos exercendo a profissão, o Ministério da Educação ele propõe um aumento de 350 shekel, ou seja, não é proporcional. O que pode fazer com que professores que estão recém-ingressando na carreira acadêmica, né, como docentes, possam ganhar salários maiores que professores que estão há 12 anos lecionando, hein? Que têm mais experiência e que, enfim, que hoje ganham, por causa desse tempo de serviço, um salário mais próximo do razoável, mas vão ganhar menos que professores recentemente contratados. E eles estão muito irritados, e o sindicato dos professores também, aí a Fabiana David, que é a presidente do sindicato dos professores, ela está o tempo todo nos meios de comunicação e está ameaçando e está dizendo, olha, a gente não queria chegar nessa situação, mas vocês não dão para a gente escolha. E eu não estou aqui medindo força, ela falou até isso, eu fui instrutora de esporte e Krav Maga no exército, eu não preciso medir força com ninguém, eu derrubo de primeira, a gente está pedindo só o que é justo.
eu dou toda a razão para ela. E o Lieberman, a resposta dele é a seguinte: é a primeira vez na história, o que não é verdade, fecha parênteses, que o Ministério da Educação ele tem um orçamento maior que o Ministério da Defesa. E não é verdade, há 2, 3 anos isso também aconteceu. É a terceira vez, se não me engano, que isso acontece. É verdade que é uma das primeiras vezes, e isso é considerável, mas não é a primeira vez. Ele disse que, com base em ameaça e em guerra, ele não negocia, e que estão achando que vão fazer queda de braço com ele dessa maneira, vão perder, e que, enfim, que eles têm que ser razoáveis, porque o aumento que está sendo dado é um aumento da história, e que isso nunca aconteceu antes, e eles têm que entender que o Ministério das Finanças ele não vai fazer loucura e não vai dar mais do que eles merecem. Okay? Enfim, aí ele meteu os pés pelas mãos, porque eles merecem muito mais, pouco caso da pandemia, está fazendo agora dos professores, enfim. E é a maneira dele de jogar, ele sempre foi desse jeito, né? E ele acha que batendo de frente, fazendo queda de braço, ele vai ganhar. Só que eu acho que ele não vai ganhar dessa vez. Eu acho que dessa vez os professores conseguiram, os meios de comunicação ajudaram também, os professores conseguiram ganhar simpatia popular, que é uma coisa muito pouco comum, porque quando os professores param, todo mundo reclama que não tem onde deixar os filhos, e etc, etc. E dessa vez, acho que todo mundo conseguiu sensibilizar com a situação dos professores, quando começou a compreender que era surreal e que a gente vai ficar sem professores daqui a pouco, se alguma coisa radical não for feita. Só que eu acho que essa coisa radical não vai ser feita até o dia 1º de setembro. O Lieberman, eu acho que vai pagar para ver essa greve começar. E isso vai tirar pontos do governo e vai tirar pontos dele para as próximas eleições. O Lieberman já está batendo ali, a água está batendo na bunda ali na cláusula de barreira. Nas pesquisas ele está aparecendo com 5 cadeiras. E se eu fosse ele, eu não compraria mais briga com agora as vésperas das eleições. Agora, enfim, ele precisa... o setor técnico, né, do Ministério das Finanças não está de acordo com dar um aumento maior do que esse. E quando o setor técnico fala, a imprensa israelense, os meios de comunicação abanam o rabo, né, e baixam a cabeça. Enfim, então a própria ministra da Educação já entrou na briga, a Yifat Shasha Bitton, e agora a ideia é pressionar o Yair Lapid para propor, para que ele para que ele, enfim, intervenha e dê um aumento substancial também para os professores que estão há mais tempo em serviço. Não vai ter jeito, esse aumento vai ter que ser dado. O que pode acontecer é que o aumento para os professores que estão recentemente entrando, ele pode ser um pouco menor do que esses 9 mil que eles estão acenando. E qual o problema? É que o governo tem muito medo de não dar um aumento real, porque a gente está vivendo uma situação de que a gente pode ter uma carência de professores assim, agora, daqui a 2 semanas, que vários coordenadores já estão dizendo que não tem nem como professores substitutos, e qualquer um pode ser professor substituto, praticamente. Não precisa nem ter licenciatura. Nem com professores substitutos, os coordenadores estão conseguindo fechar a grade de horários. Então, o investimento em professores de primeira viagem é urgente para resolver o problema a curto prazo. Então, se não tiver dinheiro, é difícil que o governo tope tirar disso, né? Porque eles estão apostando que é isso que vai convencer algumas pessoas a embarcarem nessa para serem professores, né? Mesmo que estejam com a licenciatura em andamento. Enfim, é uma situação muito, muito problemática que a gente está passando aqui, e eu espero que o próximo governo tenha um pouco mais de sensibilidade com a situação dos professores, né? Que o próximo ministro das Finanças e que o próximo primeiro-ministro eles já estejam observando essa situação e preparando algum projeto para essa área, quando eles assumirem, seja lá quem for, porque essa situação não pode continuar assim por muito tempo, não importa se você é de direita, de esquerda, do que ele acredita. Você não tem como sobreviver, o sistema de ensino israelense não tem como sobreviver com carência de professores do tamanho do que a gente está vendo agora e de que pode acontecer no futuro muito a curto prazo. Eu acho que a gente comentou já, né, como você falou aí no episódio com a Renata, sobre a crise no sistema educacional, né? Eu acho que a crise ela vai muito além do salário dos professores, que é, obviamente, um tema justíssimo, vai de turmas superlotadas e das condições gerais de trabalho, né, do corpo docente, que é realmente muito complicado, não é só o cafezinho que falta na sala de professores, são, como eu falei, turmas superlotadas, violência de alunos, né, que muitas vezes acabam não sendo tratadas devidamente. Enfim, a relação, né, como que os professores são tratados aqui em Israel é como em qualquer lugar do mundo, né, uma profissão que ela é muito pouco valorizada, apesar de ser fundamental, né, a gente sabe como é a vida de professor em qualquer lugar, aqui não é diferente, e essa crise é realmente muito séria, né, como você colocou agora no final, né, João? Há realmente colégios que falam, a gente não tem professor suficiente,
E o mais triste é ver que o aceno do governo é você reduzir a carga horária, né, de estudo, para você tentar resolver esse problema. Agora, toda essa questão, esse problema entre os professores, nessa diferença salarial entre os professores iniciantes e os professores que já estão há mais tempo aí no trabalho, é em função também de anos de uma desvalorização da carreira, né, docente. Porque aí agora a gente vê que os caras que estão iniciando têm um salário muito baixo, né, um salário miserável, né, vamos dizer assim, e realmente não pagam aluguel, um salário de 6 mil não pagam aluguel nos grandes centros urbanos, né, no centro do país. Então, você acaba chegando nessa situação por conta de anos aí de descaso, né? Eu realmente não acho que tenha um governo que vá fazer alguma coisa diferente, que vá propor uma condição de trabalho ou uma possibilidade de você dar ao aumento, uma valorização como deveria ser feito dos professores. Porque é uma questão de como a profissão, né, e como a educação é vista dentro desse sistema capitalista que a gente vive. Eu acho que essa é a questão. Daqui a pouco começa-se a privatizar e quem tem dinheiro, quem vive aí no high-tech, tem seus altos salários, vai poder pagar pelos bons colégios, e quem não tem, né, vai ficar chupando o dedo, como a gente conhece aí, e o que acontece em diversos países do mundo, né? Eu acho que essa é uma tendência que a gente não vai ter como fugir aqui em Israel, porque é um projeto, na minha opinião, né? Não é, estamos deixando isso, estamos evitando a valorização do sistema educacional, enfim, porque, enfim, é um projeto de destruição, é um projeto de desmonte do sistema educacional para que, em algum momento, ele seja privatizado. Isso é um processo do projeto capitalista no mundo inteiro, aqui em Israel não é diferente, a gente está realmente passando por isso. A gente vive num colégio onde eu trabalhava até esse ano, o professor de música também dava aula de geografia, né? Ou seja, só para a gente ver aí realmente, qualquer um pode dar aula, qualquer um vai chegar, vai dar aula, vai fazer um curso curto, se o cara tiver uma faculdade de engenharia, ele vai já diretamente, ele rapidinho consegue dar aula de matemática, de física, talvez de química, enfim, qualquer coisa que seja ligada aí, ou não, né? Fazendo uma licenciatura de meio ano, o cara também pode dar aula de geografia, história e tudo mais. É o que também mostra a precarização do próprio corpo docente que vem por aí, né? Não do corpo docente que já está, né? Que foi o corpo docente que estudou, que se como é que chama isso, né? Que trabalhou o suficiente para poder dar aula, que estudou o suficiente para poder dar aula, que se preparou para poder dar aula. E a gente vê uma transformação nisso, né? Hoje qualquer um pode fazer isso, e ninguém quer, na verdade. Porque o salário continua sendo muito baixo, né? Por que um cara vai, uma pessoa que vai estudar matemática na faculdade, depois vai dar aula no ensino médio para ganhar 6 mil, 8 mil, 10 mil shekels, ele pode trabalhar numa empresa de alta tecnologia ganhando 20, 25 mil shekels no salário inicial. Então, acho que a gente tem que levar isso tudo em consideração. É um projeto que ele faz parte do mundo em que a gente vive, de destruição para a privatização. E eu aposto que, dentro de alguns anos, a gente vai ver esse projeto também entrando com bastante força aqui em Israel, apesar, né, da gente ter um histórico, né, 70 anos mais de 70 anos de Estado, e a gente ter aí esse histórico de ter sempre, né, a educação pública, pelo menos, a partir dos 3 anos de idade. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para tratarmos de questões da política interna. É isso aí, gente. As eleições se aproximando, né? Dia 11 aí de novembro, um pouquinho menos de 3 meses para o pleito, e a gente vê as coisas movimentando na política. Na semana passada a gente comentou, né? Semana retrasada comentamos aí da junção de 2 partidos, né? O partido Tikva Hadashah me fugiu o nome dele, do ministro da Justiça, Gideon Sa'ar. Isso. Com o ministro, com o partido, né? Kahol Lavan, azul e branco, do ministro da Defesa, Benny Gantz. E agora esse partido deles se juntou, né? Se juntou não, criou um novo partido, né? A Mahané Memlarti, que chama, e vamos dizer assim, a gente discutiu como é que traduziria isso, né? Eu acho que uma tradução próxima seria, vamos dizer assim, o campo republicano, né? Vamos dizer assim. E, enfim, e agora soma também, entra nesse campo aí o ex-chefe do Estado-Maior israelense, Gadi Eisenkot, que agora entra para a política. João, esse partido aí, cara, todo mundo, o Bibi, né, uma das formas do Bibi deslegitimizar, né, não só o Bibi, né, o campo da direita, né,
direita, extrema-direita, de deslegitimizar o Benny Gantz é chamando ele de esquerda, né? E chamam ele de esquerda no momento, e ele faz uma aliança com o Guidon Saar, né? Que é um cara da direita, um cara que defende assentamentos, enfim, é contra a criação do Estado palestino. E agora entra aí o Gadi Eisenkot, mais um ex-chefe do Estado-Maior, como também foi o Benny Gantz. João, é de esquerda ou de direita esse partido aí, hein, cara? Ele é um partido de centro-direita, ok? Claramente. Mas, enfim, na verdade não foi só o Bibi que falou isso, né? A Ayelet Shaked, ela está tentando sinalizar para os eleitores. Ela está fazendo uma campanha que não tem nada a ver com ela, que é uma campanha tipo que mostra que ela pode ser o bloco que vai unir os dois blocos, né? Que ela vai poder forçar os dois, né, se ela for o voto de diferença, o grupo da diferença, que ela vai ser quem vai unir os dois, enfim, os dois blocos, o bloco Netanyahu e o bloco anti-Netanyahu, blá, blá. Ela também chamou eles de esquerda, falou, o Gadi Eisenkot escolhe seu campo, indo para a esquerda, e o Guidon Saar mostra que também está ali, e que direita mesmo, Larti, é só o nosso partido, aliás, o nosso partido dela não se chama mais Yamina, chama Ruach Tzioni, né, que é espírito sionista, né? Enfim, que também é vento, a palavra Ruach significa vento, mas também significa espírito, alma, né, sionista. Enfim, e esse partido agora do Gantz, com o Eisenkot e o Guidon Saar, eles escolheram o nome, Amachane Amemlarti. A gente decidiu que vai chamar esse partido de Campo Republicano, ainda que Memlarti venha, a origem da palavra seja, ela vem de reino, né, que é Memlachá, que é o contrário de republicano praticamente, mas na prática, enfim, quando uma pessoa no Brasil se refere a um comportamento republicano, né, acho que a palavra Memlarti, ela pode servir para a gente usar essa tradução aí, na verdade a palavra republicano pode servir para essa tradução, né? Ainda que não existe uma tradução perfeita para esse termo em português. Então, o campo republicano vai ser esse partido do Benny Gantz com o Eisenkot e com o Guidon Saar, não confundir com o Partido Republicano dos Estados Unidos. É outra coisa. Mas, enfim, agora vamos falar sobre esse partido, né? E por que eles mudaram de nome. Na verdade, o Benny Gantz está na política desde 2019, ele já teve 3 partidos diferentes, né? O Hossein Israel, para quem não se lembra, foi o primeiro partido dele, Resiliência Israel. Depois que ele juntou com o Yesh Atid, virou o Kahol Lavan, o azul e branco. E agora, nessa nova junção, virou a Mahané Memlarti, o campo republicano. O que, para mim, é uma coisa negativa, porque o Benny Gantz, ele tem que entender que a marca é importante. Você fica mudando o nome do teu partido o tempo inteiro. Primeiro, que você personifica muito o partido, e isso não é bom a longo prazo. E segundo, que os eleitores eles se confundem e eles começam a questionar quem é você, né? Uma hora você está com outro, outra hora você está com outro, e, enfim, isso tudo faz alguma diferença. Agora, o que significa essa ida do Eisenkot para esse partido? Okay? O que muda isso internamente no partido e externamente? O Eisenkot estava sendo disputado por alguns partidos. Ele se reuniu com a Merav Michaeli do Partido Trabalhista, embora já fosse muito claro que ele não fosse Partido Trabalhista, ele não recusou as conversas, acho que mais por educação e por respeito do que qualquer outra coisa. Ele não é um cara de esquerda, o Eisenkot. Aparentemente também não é de direita, né? Ele é um cara de centro, enfim, no sentido mais amplo da palavra, eu vou chegar lá ao que eu me refiro com isso, mas ele não pretendia ir para o Partido Trabalhista. Vale lembrar que a Merav Michaeli ela teve aprovada pelo Comitê Central do Partido 2 recomendações para incluir pessoas entre os 10 primeiros, okay? E com o fracasso do Omer Bar-Lev nas primárias do partido, ele é o número 9 do partido hoje, que é uma posição que não é real, segundo as pesquisas. O Partido Trabalhista ficou sem uma referência de defesa entre os primeiros do partido e também ficou sem uma pessoa com alguma experiência política, né? Então é provável que ela use esse direito dela para indicar alguém, ainda que isso contrarie um pouco os princípios dela, né? Que dá para a base do partido o poder total para eleger a lista do partido. Ela está pensando em crescer eleitoralmente e ela queria um militar do alto escalão ali para poder chamar de dela, né, para poder chamar de seu e convencer alguns eleitores históricos a saírem, a mudarem o voto no Gantz para o voto no Partido Trabalhista. E não foi dessa vez, né? Ela não conseguiu. E o Eisenkot estava em negociações com o Yair Lapid, o partido Yesh Atid, e com o Benny Gantz, que é o Benny Gantz seguido não sabe. O Yair Lapid prometeu para o Gadi Eisenkot o número 2 da lista, que hoje pertence a Orna Barbivai, que também é uma general, né, uma das 2 mulheres que na história conseguiram chegar à patente de general no exército israelense.
Ele prometeu a Eisenkot esse lugar, prometeu a ele uma série de coisas, mas no final das contas ele fechou com o Benny Gantz e o Gideon Sa'ar. E por que ele fechou com o Benny Gantz e o Gideon Sa'ar? Porque ele abriu mão de ser o número 2 do partido, do segundo maior partido, para ser o número 3 do terceiro maior partido. Okay? E com uma diferença, segundo as pesquisas, de mais ou menos 10 cadeiras entre o Yesh Atid e o agora Mahaneh Memlarti. Enfim, o Eisenkot ele exigiu para o partido para o qual ele fosse entrar que, a partir das próximas eleições, o partido realizasse eleições primárias para decidir a lista, com participação dos filiados. O Lapid ele concordou, mas ele não concordou com eleições abertas. A gente vai fazer primárias, mas não com eleições abertas do jeito que tem o Likud, o Partido Trabalhista, que vai fazer o Meretz agora na próxima terça-feira, que vai fazer o sionismo religioso também essa próxima semana, não sei exatamente a data. Enfim, tem outros 2 partidos que fazem também, que são o Balad e o Hadash. Não nesse estilo a gente vai fazer outro tipo. E o Eisenkot ele não gostou muito do que ele escutou. Ele estava disposto a entrar no Yesh Atid mesmo assim, dependendo do que o Benny Gantz fosse oferecer para ele. Mas outros fatores também fizeram ele entrar no partido do Benny Gantz e Gideon Sa'ar. O que foi que fez ele entrar lá? Primeiro de tudo, ele acredita que o Yair Lapid ele gera muita antipatia em relação aos partidos ultra-ortodoxos. Algo que não existe com o Benny Gantz e o Gideon Sa'ar, que são dois sujeitos que têm uma boa interlocução com os partidos ultra-ortodoxos, que não tem um histórico de boicote, como tem o Lapid, e que isso possibilita ao Benny Gantz formar uma coalizão mais facilmente do que o Yair Lapid poderia fazer. Ou seja, se o Benny Gantz cresce, empata ali com o Yair Lapid, ele naturalmente vai ser a pessoa que vai formar o próximo governo, porque os ortodoxos vão emitir um veto ao Lapid ser primeiro-ministro, enfim, e o Benny Gantz tem mais chances de formar esse governo. Além disso, o Eisenkot certamente se sente mais à vontade participando de um partido cujo líder é um general, com que ele está muito familiarizado, com que ele já conhece, com que ele está acostumado a trabalhar. Vale a pena lembrar que quando o Benny Gantz era chefe das Forças Armadas, o Eisenkot ele foi vice-chefe das Forças Armadas, né? E o Eisenkot foi o sucessor do Benny Gantz ali dentro. Enfim, então os dois eles trabalharam juntos. O Eisenkot foi subordinado ao Benny Gantz também durante um período de tempo. Então, certamente ele se sente mais à vontade trabalhando com o Gantz, que tem uma mentalidade militar mais parecida com a dele, enfim, e que isso o afasta um pouco do Yair Lapid, que é já um político de 10 anos presente na política israelense, né? Enfim, já mais tarimbado, um cara que veio dos meios de comunicação e etc. Agora, o Eisenkot, segundo fontes ligadas a ele, disseram para o jornalista Michael Hauser-Tov do Haaretz, repórter político do Haaretz, o Eisenkot tinha diferenças ideológicas com Gideon Sa'ar e para ele era muito importante que eles pudessem estabelecer critérios em comum e chegassem a um acordo contra essas diferenças. Enfim, quando essa informação chega dessa maneira para o repórter do Haaretz, isso mostra para a gente que as diferenças ideológicas que ele tem com o Gantz são muito menores do que com o Eisenkot. Então, ele está mais próximo do centro do que da direita. O discurso do Eisenkot, quando ele assumiu, não foi falando em Estado palestino, nem numa economia assim, assado, nem em separação entre religião e Estado, nada disso. O discurso dele foi um discurso da ética, foi um discurso da estabilidade, um discurso dizendo que um sujeito que é réu na justiça não pode concorrer a cargos públicos, enfim. Então, ele entrou no bloco anti-Netanyahu, basicamente, ok? Mas se a diferença dele com Gideon Sa'ar existe, com Benny Gantz não tanto, e ele estava próximo de entrar no governo do Lapid, no partido do Lapid, perdão. Então, isso mostra para a gente, dá para a gente um indicativo de que ele, enfim, está mais próximo do centro do que da direita. O que isso muda externamente? Enfim, as primeiras pesquisas feitas mostraram que o partido do Gantz, na pesquisa imediatamente feita após a entrada do Eisenkot, ele ganharia entre 0 e 2 cadeiras. Né? Isso foi a Mahaneh Memlarti. Ou seja, para a sensação que quando o sujeito entra no partido, é muito pouco, significa muito pouco. Né? Se ganhasse 5, 6 cadeiras, aí era uma diferença grande, porque essa tendência tende a diminuir, a menos que o partido consiga se manter em evidência. Mas, enfim, é uma diferença eleitoral muito pequena para o partido do Benny Gantz. Mas essa não entrada do Eisenkot no partido do Lapid, no Yesh Atid, ela sim faz uma diferença grande, especialmente para o
o novo partido, para o Mahané Memlarti, para esse partido do Gantz e do Sara. Caso o Eisenkot tivesse entrado no partido do Lapid, ele tiraria do Benny Gantz o grande diferencial que ele tem em relação ao Lapid, que é, enfim, o histórico militar e a compreensão sobre defesa e ser um homem forte, etc, etc, etc. Se o Eisenkot tivesse sido o número 2 do Lapid, enfim, provavelmente teria somado cadeiras ao Yesh Atid e tirado cadeiras do Benny Gantz. Da mesma maneira que se ele tivesse somado ao Partido Trabalhista, isso também teria tirado cadeiras do Benny Gantz e levado ao Partido Trabalhista. Okay? Então, a maior diferença que se fez ali foi concentrar a imagem de partido dos generais ali junto do Benny Gantz, okay? E não ter deixado outro partido tomar deles, levar deles essa imagem, né? Agora, enfim, o que isso vai causar a futuro é muito cedo para dizer, mas eu imagino que a entrada do Eisenkot não vai representar grandes diferenças. Uma entrada que pode representar diferenças em votos maior para esse mesmo partido é que, junto do Eisenkot, o Eisenkot vai poder indicar também 2 pessoas, uma delas para o número 7, né? Entre os 10 primeiros ele vai poder indicar uma pessoa e outras para o número 18, que já não sei se é mais tão relevante, mas o número 9 do partido vai ser o Matan Kahana, que era o número 3 do partido Yamina, o partido do Benny Gantz, é um ex-piloto da Força Aérea Israelense, é um sujeito ortodoxo nacionalista, okay? Da corrente ortodoxa nacionalista, dos sionistas religiosos, que, enfim, não quis continuar com a Ayelet Shaked, ela ofereceu para ele o número 3, ele recusou, okay? Ele não quer cogitar a possibilidade de estar no partido que vai fazer parte do bloco Netanyahu. O Matan Kahana, ele não quer estar nessa, ele quer estar no bloco anti-Netanyahu, e ele representa os ortodoxos nacionalistas moderados. Se bem ele não tem o peso e o carisma e a força que o Bennett tinha entre essa parcela da população, se calcula que ele pode levar mais ou menos entre meia e uma cadeiras para o partido do Benny Gantz, okay? E ele pode, enfim, ou mais, né? Isso é como mínimo, né, essa presença dele ali. Ou seja, pessoas que estão procurando um partido para votar, a gente vai comentar mais disso na próxima notícia, pode ser que procurem pessoas desse setor, né, sócio-religioso da população israelense, podem procurar o partido, podem encontrar no Mahané Memlarti uma casa, como se diz em hebraico, né? Traduzindo literalmente. Enfim, o único problema que o Matan Kahana traz é que ele foi ministro das religiões, de assuntos religiosos no último governo. Ele propôs uma série de reformas que tirava da ultra-ortodoxia uma série de privilégios e benefícios que eles tinham dentro do rabinato e de maneira geral, né, em relação à religião judaica na influência de religião ao Estado. Eles queriam reformar, por exemplo, as leis da kashrut, e quem controla a kashrut, que são as leis alimentícias do país, e as conversões também, dando a comunidades não ultra-ortodoxas o direito de converter, longe de dar para os reformistas e para os conservadores, a gente também comentou isso aqui no seu momento, okay? Mas sim dando para outros grupos ortodoxos que não são ultra-ortodoxos esses direitos, e isso incomodou bastante a população ultra-ortodoxa. Isso também, enfim, repercute financeiramente, enquanto as comunidades ortodoxas podem ganhar. E o partido Shas e alguns setores do partido judaísmo da Torá chegaram a dizer para o Gantz: se você pretende formar um governo com a gente, não dê um lugar para o Matan Kahana. Mas o Gantz deu, no final das contas, e esse lugar veio junto do Eisenkot. Então, acho que o Eisenkot também deve ter feito essa exigência. Eu quero o Matan Kahana com a gente. Enfim. E isso sim pode repercutir eleitoralmente, mas também pode ser decisivo no futuro para que o Gantz não consiga formar o governo por causa do Matan Kahana. Né? Porque a carta na manga que o Gantz tem é o seguinte: eu formo o governo e eu tiro os ultra-ortodoxos do bloco Netanyahu, caso o Netanyahu não consiga 61. Né? E com o Matan Kahana ele pode ser que não consiga tirar, okay? Mas entre nós, eu acho difícil que não. Acho difícil que o Matan Kahana seja tenha um peso tão grande assim, a ponto de que eles não entrem no governo só por causa desse sujeito ali. É só não dar para ele poder, é só não dar para ele o Ministério dos Assuntos Religiosos e os partidos ultra-ortodoxos entrariam nessa coalizão, a meu ver, sem nenhum problema. Enfim, essa foi a grande notícia política da semana. Mas não foi a única, né? Pois é, aí você termina, depois de falar, né, que o Eisenkot entrou para o partido do Gantz, explicar o posicionamento político dele, como é que vai, como é que não vai, como é que não fica. Você diz que não acrescentou muitos votos, que a pesquisa que saiu depois, né, não mostrou aí que não trouxe 4, 5 cadeiras, né, novas para o partido do Benny Gantz,
mas e termina a sua fala dizendo que essa foi a grande notícia política da semana, ou seja, a grande notícia política da semana não trouxe nenhuma movimentação fundamental no mapa político israelense, continua completamente dividido. As notícias mostram aí que a gente, enfim, está no mesma situação que a gente estava nos últimos 3 anos, né, com uma possível, caso um dos lados consiga formar um governo, vai ser um governo muito curto, né, aquela saia bem justinha. Mas vamos ver o que vem aí pela frente até o dia 11 de novembro, na verdade antes, né, no final de setembro, a gente comentou, deve se fechar aí o período para a inscrição de chapas e partido. Não, partido já fechou, mas de chapas e blocos, a gente vai saber direitinho aí quais serão as movimentações. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, a segunda notícia do bloco, que é também aí na área política partidária, e agora uma divisão. Né? A gente comentou na semana passada que estavam sendo feitas aí negociações entre o partido do deputado carranista fascista Ben-Gvir e do deputado, eu vou chamar só de fascista, o Smotrich. Enfim, a discussão entre os dois, eles estavam juntos, né, no último parlamento, já era um bloco, concorreram juntos, são de partidos diferentes, mas concorreram juntos, né, por uma iniciativa, inclusive, do Netanyahu. Né, o Ben-Gvir só entrou no Knesset, no parlamento, porque o Netanyahu insistiu muito, né, porque o Netanyahu viu que, em uma das eleições, o Ben-Gvir não passaria a cláusula de barreiras, mas ficaria ali muito perto. Então, seriam votos na direita, né, que seriam jogados no lixo. Então, o Netanyahu ele convence o Smotrich a receber o Ben-Gvir, né? E aí o Ben-Gvir concorre e eles estão juntos até hoje, e o Ben-Gvir ganhando bastante força. Mas, enfim, essa semana aí, né, muito também em função dessa força que o Ben-Gvir vem ganhando no último período, a negociação entre os dois acontecendo, e agora, essa semana, o Ben-Gvir anuncia, né, diz aí que vai concorrer sozinho, que não vai, concorrer com os Smotrich na próxima eleição. João, falta muito tempo para fechar a inscrição aí das chapas, e é mais uma pressão do Ben-Gvir, né, cara, para ver se ele consegue chegar a um acordo melhor, ou colocar aí também outros atores, né, como o Netanyahu interferiu há algum tempo atrás, que ele interfira e o Ben-Gvir possa ter um acordo melhor com os Smotrich, mas eu, na verdade, aposto que eles vão acabar concorrendo juntos. Eu também acho que eles vão acabar concorrendo juntos. E agora, enfim, por que eles estão juntos, quem são eles e por que eles se separaram, aparentemente, né? Vamos tentar entender isso, por que as negociações não estão dando resultado. O movimento sionista religioso, ele enfim, historicamente ele tinha um partido, que era o Mafdal, né? que enfim, é uma sigla de Mifleget Dati Leumi, Miflagá Dati Leumi, né? Que é Partido dos Nacionalistas Religiosos, né? Que é um partido que existiu até os anos 80, que ele teve presente em todos os governos trabalhistas, até, enfim, desde do primeiro, né? Se não me engano, acho que não teve nenhum partido nenhum governo que eles não fizeram parte, ou se teve, foi um governo curto espaço de tempo, né? Enfim, o movimento sionista religioso ele tem duas vertentes, né? A primeira é a do Torá ve'Avodá, né? do Gênesis, enfim, do Pentateuco e trabalho, né? Que é você estudar a Bíblia e trabalhar, que você ter uma vida normal, mas ao mesmo tempo religiosa, né? Uma vida moderna ao mesmo tempo religiosa. E você tem a segunda vertente, que é a vertente messiânica, que é a que acredita que povoar a terra de Israel ela vai apressar a vinda do Messias. E essa corrente messiânica ela tem uma corrente interna que ganhou muita força a partir dos anos 70, que é a corrente que acredita no conceito de Eretz Israel Shlemá, que é a terra de Israel completa, que inclui todos os territórios que fizeram parte do reino de Israel prometido por Deus, enfim, em seu momento ao patriarca Abraão, e que o Estado de Israel moderno ele é um primeiro passo para a redenção, e que o futuro, enfim, que a gente tem que batalhar pela colonização enfim, de toda a terra de Israel bíblica, né? Então, com essa ideia, eles foram se aproximando da direita, especialmente da direita sionista revisionista, como a gente chama, né? Do Jabotinsky, cujo legado é assumido pelo Netanyahu e pelo Likud hoje em dia, que em seus princípios falavam dos dois lados do Jordão, né? Que queriam que toda a Palestina otomana
fosse parte fosse o Estado de Israel. Com o passar do tempo, eles abriram mão do segundo lado do Rio Jordão, mas não de tudo que tem entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Existem alguns nomes ali internos do Likud que já admitem a criação do Estado palestino, embora eles dificilmente digam aonde, né? O Netanyahu é um deles, que já declarou algumas vezes que é a favor da criação do Estado palestino, mas ele não concorda, por exemplo, com as fronteiras de 67, que aí, se não é lá, então onde vai ser? Né? Essa é a pergunta. Mas, enfim, o assunto não é o Netanyahu. Então, os sionistas religiosos, a partir da Guerra dos 6 Dias, na verdade, e vale a pena dizer, o Mafdal, os únicos 2 votos do gabinete contrários à guerra foram do Mafdal. Né? Mesmo assim, Israel fez a guerra, conquistou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, que são territórios que fazem parte da terra de Israel completa. E a partir desse momento, o movimento sionista religioso, parte dele começa a dar uma guinada para a direita colonialista, nesse caso, de construir assentamentos do outro lado da linha verde, e se associa muito mais à direita, e desde então eles nunca mais voltam a associar com a esquerda, e hoje em dia eles se consideram um movimento de direita, ainda que você encontre sionistas ortodoxos que não se consideram de direita. Por exemplo, o número 7 do Partido Trabalhista, o Yaya Fink, ele é um sionista ortodoxo que diz que é de esquerda, que ele acha que o conceito judaico de santificação da vida é mais importante que de santificação da terra, e que a santificação da terra ela causa perda de vidas, né? Enfim, são interpretações. Mas, historicamente, é um partido que ele tinha uma certa característica do que a gente chama de memlarti, né? de ser central, de respeito às instituições do Estado. Né? Por exemplo, no momento que a direita laica sionista rompeu com o movimento sionista nos anos 30, o Partido Nacionalista Ortodoxo ele se manteve, né? O sionista ortodoxo se manteve junto do movimento sionista de maneira geral, ajudando a criar as instituições do Estado. Existem muitos kibbutzim, existiam sionistas ortodoxos socialistas, né, muitos kibbutzim religiosos no país até hoje. Enfim, eles sempre estiveram muito do lado da memlartiut, como se diz, né, do republicanismo e do respeito às instituições do Estado. Né? E o seu partido, ainda que ele tivesse se voltado, enfim, se alinhado mais um período com a esquerda e depois fosse para a direita, eles sempre mantiveram como característica esse respeito às tradições do Estado, como a justiça, né, como o exército, um respeito muito grande pelo exército, eles servem o exército com muito orgulho, enfim, e etc. E com o passar do tempo, alguns grupos eles foram se dissociando desse movimento original, e dá para dizer que teve um racha no movimento sionista ortodoxo, que são os que mantiveram, de alguma maneira, uma certa memlartiut, né, um certo republicanismo, que são os que ficaram com Bennett, em sua grande maioria, nas eleições passadas, e os que começaram a ser críticos a tudo que não fosse relacionado começar a ser críticos a tudo que fosse contrário à ideia da Eretz Israel Shlemá, da Terra de Israel completa, okay? Que se fortaleceu principalmente depois da desconexão de Gaza, quando o Ariel Sharon ele retirou os colonos israelenses e o exército de Gaza. Então esse movimento passou por uma crise muito grande, e alguns passaram a questionar setores do Estado, como o exército, por exemplo, e dizer que se o exército é quem tira os colonos judeus de Gaza e aí faz com que a gente se afaste da vida do Messias, então talvez a gente tenha que recusar ordens dos comandantes, o que é uma afronta, né, ao exército, enfim. E o Smotrich, o Bezalel Smotrich, ele é um dos principais representantes dessa corrente que a gente chama de Hardalim, né, de Haredim Leumim, ou seja, ultra-ortodoxos nacionalistas, né, principalmente, mas que não são todos eles ultra-ortodoxos, mas que eles são parecidos com os ortodoxos em várias características, né? Eles já separam homens e mulheres no ensino escolar, né? Enfim, muitos deles estudam em academias rabínicas até tarde. O próprio Smotrich, ele serviu acho que 6 meses no exército só, porque ele estudou numa academia rabínica, se não me engano, até os 28 anos. Então, ele deu mais importância aos estudos religiosos do que a servir o exército, algo que era impensável para uma pessoa da sua corrente há 15 anos. Né? Era um número muito pequeno de pessoas. Assim. Então, o Smotrich e o Bennett eles já são esses dois lados aí, que eles romperam agora nas últimas eleições. Eles conseguiram se entrar em acordo antes, mas depois eles romperam. E, enfim, e o partido tradicional, que é o Abait Yehudi, né, a Casa Judaica, que foi o herdeiro do Mafdal, ele nem concorreu nas últimas eleições. Né? Enfim. E o que é o Ben Gvir? O Ben Gvir é um outro movimento, é um movimento ligado ao Kahanismo, são seguidores do Meir Kahana, que é um partido de ideologia
primordialmente supremacista judaica, okay? Anti-árabe, racista em todos os sentidos que vocês queiram chamar, né? Enfim, existem outros componentes também desse partido hoje em dia. Tem o Noam, né, que é um partido que, além de tudo, carrega consigo a homofobia, né? Um discurso abertamente homofóbico, enfim. Mas o carranismo propunha, por exemplo, a expulsão dos árabes de Israel, né? E, enfim, leis discriminatórias para árabes e judeus, e ele chegou a ser proibido por lei. Então, o partido Kar, que era o partido do Kahane, do Meir Kahane, ele foi proibido, e os carranistas muitas vezes foram proibidos de se candidatar, foram vetados pela Suprema Corte por discursos racistas, né? E o Ben-Gvir, ele trabalhou muito durante esse tempo para que ele não fosse pego por isso. Ele é um advogado, criminalista, famoso, ele é famoso também por defender extremistas, né? E ele conseguiu entrar, como o Marquinhos explicou bem, por causa de uma aliança feita pelo Netanyahu, entre o Smotrich e o Ben-Gvir. Ele viu que nenhum dos dois ia ter força para passar a cláusula de barreira e uniu os dois. E agora o Ben-Gvir, ele não é exatamente um Dati Leumi, né, um sionista religioso. Os carranistas, eles não têm ele não tem nada deles, tem relação com a origem do movimento sionista religioso, que é anterior à criação do Estado. Eles nunca tiveram nenhum respeito pelas instituições. O Meir Kahane sequer nasceu em Israel, era um rabino estadunidense que fez aliá, que veio morar em Israel nos anos 60 ou 70, okay? Foi muito influenciado pelo modelo político norte-americano. Okay? Ele nunca teve nenhum respeito pelas instituições do Estado e, enfim, ele era um radicalismo muito grande. E a maioria dos seguidores do Kahane, enfim, do baixo escalão, que agora estão chegando no alto escalão, eles não são, ao contrário do sionismo religioso, de origem ashkenazita, eles são de origem sefaradita, mizrahi, né, oriental. O próprio Ben-Gvir, né, se não me engano, ele é iraquiano, ele é de origem iraquiana. Ele não nasceu no Iraque, os pais, os avós dele, sim. Que são judeus que foram discriminados pelos governos de esquerda, de alguma maneira, que foram postos de lado, e que tem muito ressentimento disso, que a grande maioria deles vota no Likud ou no Shas, e o Ben-Gvir aparece aí também como alguém que possa atrair esses votos. Então, também por isso o Ben-Gvir se tornou muito popular, porque ele faz o discurso do oprimido, escolhendo o inimigo, que são os árabes, que é a esquerda, que são as instituições do Estado, que sempre foram problemáticas com essa população, e, enfim, ele atrai esse eleitorado. Mas ele não tem nada a ver com o movimento sionista religioso de antes. O próprio Smotrich não tem muito a ver. O Ben-Gvir não tem absolutamente nada a ver. Mas, em relação à religiosidade, em relação à ideia do Estado de Israel completo, em relação ao preconceito com os árabes, eles são muito parecidos. E eles concorreram em conjunto, quando era conveniente, mas agora os dois partidos, ainda que concorram separados, eles conseguem ultrapassar a cláusula de barreira. E o Ben-Gvir está muito encantado com as pesquisas que estão colocando o partido dele ainda maior que o do Smotrich, e ele está ameaçando o Smotrich concorrer sozinho. Ele está dizendo assim, olha só, eu tenho mais votos que você, e eu quero que você me dê paridade entre os 10 primeiros. E o Smotrich está dizendo o seguinte para ele, não, eu te dou o número 2, que vai ser você, hoje o Ben-Gvir é o número 3 ou 4 da lista, eu te dou o número 2, que vai ser você, eu te dou o número 7 e te dou o número 13, uma coisa assim. E ele falou, você está brincando comigo, né? Eu quero pelo menos 4 entre os 10 primeiros. Okay? E o Smotrich está falando, não, os 4 não vou te dar, tipo, você não era nada antes de entrar aqui, as instituições estão todas comigo, os principais rabinos eles estão comigo, não estão com você, as yeshivot, né, as academias rabínicas estão comigo, as yeshivot ligadas ao carranismo são muito pequenas. O Smotrich falou, na hora H, esses eleitores que estão migrando para o Ben-Gvir, enfim, que são originalmente do Likud e do Shas, eles vão voltar, e alguns até dos judaísmos da Torá, eles vão voltar para o Likud, para o Shas, para o judaísmo da Torá, okay? ou vão vir para mim. E você não vai nem passar a cláusula de barreira. Essa é a ameaça do Smotrich. Então é melhor para você concorrer comigo, pegar esses 2, 3 lugares que eu estou te dando aí, e pronto. E o Smotrich ele falou, de jeito nenhum. E ele falou, então se é assim eu vou concorrer sozinho. Ainda não fizeram pesquisa depois que ele anunciou que, ou pelo menos os grandes meios de comunicação, que ele vai concorrer sozinho. Okay? Agora, eu acho que nessa briga aí, o Smotrich tem mais chance de se dar bem do que o Ben-Gvir. Ainda que o Smotrich seja menos popular que o Ben-Gvir, pessoalmente falando, o Ben-Gvir ganhou muita popularidade agora nesse último ano que ele entrou para a Knesset, ele fez muito barulho, fez muita bagunça e enfim, e ganhou popularidade entre os mais radicais. O Smotrich tem razão nessa queda de braço, não razão no sentido de estar certo ou estar errado. Ele tem vantagem aí, uma vantagem que o Ben-Gvir parece não estar entendendo, que política não se faz só com uma popularidade momentânea. No momento que o Ben-Gvir chegar a ter 4 cadeiras numa pesquisa, o Netanyahu vai trabalhar para
para pegar os votos do Ben-Gvir, e o Shas também. Eles vão dizer, o Ben-Gvir não vai passar, votem em mim, e etc. E o Ben-Gvir tende a se desidratar e não passar a cláusula de barreira. E com o Smotrich, a aposta é que isso dificilmente vai acontecer. Até porque não tem nenhum outro partido ortodoxo, nacionalista religioso, para concorrer com o Smotrich pelos votos, como tinha o Yamina, do Bennett, há pouco tempo atrás. Então, a saída do Matan Kahana para o partido do Gantz, né, para o Mahané Memlarti, ela é significativa, mas não muito, porque já são eleitores que não votariam no Smotrich, que poderiam estar votando talvez no Likud, talvez no Yesh Atid, talvez no próprio Benny Gantz. Enfim, então não é muito significativa. Enfim, e essa disputa de votos, ela acaba não acontecendo, ele acaba tendo muita vantagem. Os poucos votos que ele perderia para o Ben-Gvir, ele poderia recuperar. Agora, para os Smotrich, ainda assim, a vantagem ele ter o Ben-Gvir no partido dele, porque ele liderar um partido com 10 ou 12 cadeiras, dá para ele um poder de barganha no próximo governo Netanyahu muito maior do que um partido com 5, 6 cadeiras. Né? Ele pode exigir um ministério importante, estar no gabinete de defesa, e coisas que ele nunca sonhou em estar, caso o Bennett, por exemplo, não tivesse feito o movimento que ele fez e formado o governo passado. Enfim, então essa briga ainda tem muito pano para manga, ainda tem mais um mês mais ou menos até que as coisas sejam definidas. As pesquisas agora, elas representam muito pouco. Por exemplo, há um ano atrás, 2 meses antes das eleições passadas, que é exatamente o tempo que a gente está agora, o segundo maior partido, né, nas pesquisas era o partido do Guidon Sa'ar nas eleições passadas, que ficou em penúltimo, né, no total. Enfim, o partido do Huldaí, que era o prefeito de Tel Aviv, ainda pontuava, né, tinha 6 cadeiras. O Partido Trabalhista não pontuava, o partido do Smotrich não pontuava. Enfim, tudo mudou em 2 meses, como muita coisa vai mudar agora também. Então, as pesquisas agora servem só para a gente tentar entender tendências. Elas não são definitivas para nada. Eu falei demais já, passar a bola para o Marquinhos. Bom, só vou fazer um comentário dizendo que você, na sua fala aí, você falou que o Smotrich, o que o Ben-Gvir não está entendendo é que essa forma que ele tem hoje pode acabar em outro momento, e outros urubus, né, vão lá, outras hienas vão ali para tentar pegar os votos dele, o Shas, né, o próprio Netanyahu. E eu só queria coisa, que eu não ficarei nem um pouco triste com isso, ver o Ben-Gvir desaparecer. E aí eu digo desaparecer em qualquer que seja a forma, vai ser sensacional para o mundo. Será um bem para o mundo o dia que o Ben-Gvir desaparecer. Bom, vamos então à nossa próxima notícia do bloco, ainda na questão da política doméstica, ainda também no campo da direita, dessa vez entre o Bennett e a Shaked. O Bennett, que anunciou, né, depois que saiu, deixou o seu cargo de primeiro-ministro, anunciou que faria, daria um tempo aí da política, passou, né, a chave do partido para a Ayelet Shaked, né, que já faz aí suas movimentações, e dessa vez o Bennett acabou recusando um pedido, né, que a Shaked fez para vetar a nomeação de um ex-juiz, né, para a comissão, que é a comissão responsável por nomear, né, pessoas de cargos, né, de alto escalão. João, a gente, desde o outro governo, né, do governo Netanyahu, no período pré-eleitoral, né, governo de transição, a gente comentou isso, inclusive, recentemente, a gente vê uma polêmica e uma dificuldade muito grande dos governos, né, indicarem pessoas do alto escalão, como o próprio chefe do Estado-Maior do Exército, como recentemente, e agora, mais uma vez, uma disputa política entre a Shaked, né, e o Bennett. E o Bennett, apesar de estar de fora, arregaçou as manguinhas e mostrou ainda que ele ainda tem carta para dar. Né? Pois é. Enfim, o Bennett, na verdade, a gente acabou de falar sobre isso, né, sobre a Memlartiut, sobre esse republicanismo. Né, foi uma indicação do Yair Lapid, o Meni Mazuz, né, que era um juiz mais ligado às ideias da esquerda, pelo menos o que tem a ver com o que tange direitos humanos. Né, e, enfim, ele renunciou ao seu cargo na Suprema Corte, ele ainda não chegou na idade limite, ele simplesmente renunciou. E a Ayelet Shaked pressionou o Bennett para vetar essa indicação dele para presidir essa comissão de nomeação de membros da alta patente. É uma comissão que ele existe há não sei quantos anos, ela já avaliou 19 nomeações, e ela só recomendou uma vez que a nomeação não fosse feita, se for no caso de um comandante da polícia, no comandante-geral da polícia. Todo o resto das vezes, a nomeação que o governo, enfim, que o ministério, que o governo propõe, essa comissão, em geral, ela aprova sem nenhum problema.
Okay? A Ayelet Shaked não queria o Meni Mazuz ali, ela não queria dar esse poder aí para ele. A Ayelet Shaked é um caso clássico, né? Ela que diz que ela é direita mamlartita, ela não tem nada de mamlartita, ela ataca as instituições do Estado sempre que pode, né? E, enfim, e ela queria que o Bennett vetasse, ele falou, não vou vetar, o argumento do Bennett para não vetar foi o seguinte, falou, olha, a gente está numa situação de que o Estado está para nomear o próximo chefe das Forças Armadas, o próximo Ramatkal, e é muito perigoso que a gente não tenha um Ramatkal agora nesse próximo período, a gente acabou de ver uma guerra, enfim, e nessa instabilidade política, se eu não tenho um presidente da comissão para avaliar isso, a gente não vai ter Ramatkal, e eu estou disposto a aceitar uma situação como essa. O mais importante agora não é deixar a política de lado e não atrapalhar a nomeação do Ramatkal. Ao contrário do que queria ele, ao contrário do que queria o Likud, né? O Bennett teve uma posição ali correta, enfim, para quem se preocupa com as instituições do Estado, enfim, e não obedeceu o pedido da Ayelet Shaked de exercer seu poder de veto. Enfim, Ayelet Shaked perdeu de novo, okay? Ela não está ultrapassando a cláusula de barreira nas pesquisas, e a tendência é que ela fique de fora do jogo político, por agora, muito provavelmente, e talvez para sempre, né? Talvez ela esteja dando essa última cartada aí, enfim. E vamos ver, contra ela aqui, vamos esperar um pouquinho mais para falar, porque sempre existem uniões e movimentações que podem dar algum resultado ali. Agora, essa entrada do Meni Mazuz já é confirmada. É isso. Eu gostaria de acrescentar também que ficarei muito feliz no dia em que a Ayelet Shaked desaparecer da vida pública. É isso. Vamos então ao nosso próximo bloco para tratarmos então de notícias ligadas à política internacional. É isso aí, gente. Depois de muito tempo e muitos anos de relações estremecidas, Israel e Turquia voltam a ter relações diplomáticas completas, né? Os embaixadores voltaram às capitais, ou seja, está chegando aqui mais um novo embaixador turco. Israel também vai estar mandando um novo embaixador para Istambul. E tudo isso começou, né, João, depois da entrada depois que o presidente Herzog, né, Isaac Bougie Herzog, ele assumiu a presidência, né? A gente viu um caso estranhíssimo, inclusive, né, de um casal inclusive da cidade que eu moro, né, um casal que estava na Turquia, foi preso, tendo sido acusado de tirar uma foto de um barco do palácio residencial, né, onde mora lá o Erdogan, e o que o Erdogan pediu para que o casal fosse solto é que o presidente Herzog entrasse em contato com ele, e um telefonema do presidente Herzog, ou seja, houve mais ou menos um sequestro de dois cidadãos israelenses para que o governo turco pudesse entrar em contato com o governo israelense. E, enfim, depois dessa chegada do Herzog ao governo, as relações à presença, né, as relações começaram a se aproximar e se esquentar novamente. Agora a gente tem aí, né, João, a volta dos embaixadores e relações diplomáticas completas entre Israel e Turquia. Pois vou ser curto agora, porque eu falei demais das notícias, mas enfim. Com respeito ao Bougie Herzog, tem gente que está acreditando, e eu já joguei já tinha dito isso logo que ele foi eleito presidente. Ele não se elegeu presidente para terminar a vida política ali. Ele tem aspirações de ser primeiro-ministro e eu acho que ele vai tentar. E ele está seguindo o exemplo do Shimon Peres quando foi presidente e montou ali no gabinete dele um segundo Ministério do Exterior, né? E está fazendo um trabalho ali que não compete exatamente ao presidente fazer, mas não está incomodando o governo atual. O Shimon Peres, no seu caso, né, ele incomodava o governo Netanyahu. Porque ele tinha uma visão totalmente oposta ao do Avigdor Lieberman, que era o ministro do exterior naquele momento. O Bougie Herzog não, ele complementa o trabalho do Yair Lapid, ele ajuda, ele foi responsável por estreitar esses laços, né? E agora essa relação foi refeita. Por que a Turquia quer tanto isso? Porque a Turquia está muito isolada atualmente na comunidade internacional, está passando uma crise econômica muito grande também, e a aproximação de Israel com alguns países do Golfo, enfim, coloca a Turquia numa situação complicada, se mantém esse isolamento com Israel. E Israel agora está explorando gás, né? Descobriu reservas de gás, vai virar em breve um país exportador de gás para a Europa, e a Turquia quer ser o principal canal de passagem, enfim, ela quer usar os seus navios para exportar esse gás israelense, né? Quer usar seu sistema, sua estrutura
para exportar o gás israelense, para ajudar na exportação e para ser a passagem do gás israelense para a Europa. Então também tem um objetivo financeiro essa reaproximação com Israel, né? Enfim, e a Turquia estando próxima de Israel, de alguma maneira isola o Hamas, porque o Hamas ainda está, enfim, o principal aliado do Hamas é o Irã, mas houve diferenças, enfim, políticas entre os dois, entre o governo iraniano e o Hamas, principalmente no que tange a guerra da Síria, né? O Hamas apoiou grupos contrários ao regime Assad, até hoje a situação não está totalmente resolvida, e a Turquia era um dos principais apoiadores do Hamas no plano político, e essa aproximação da Turquia com Israel deixa o Hamas um pouco mais isolado, o que pode forçar o Hamas a tomar atitudes um pouco mais moderadas em relação a Israel e até buscar acordos de longo prazo. Não estou falando de acordo de paz, né, acordo de normalização, nada disso. Estou falando de acordos mais duradouros, de armistício, né, ou de colaboração. Enfim, isso pode acontecer também. Vamos esperar para ver. É isso. Lembrando também que recentemente, né, menos de um mês, a gente teve uma série de alertas, né, para que turistas israelenses não fossem de Istambul, voltassem de Istambul, ou os que quisessem ficar em Istambul, que não saíssem dos seus quartos de hotel, porque havia um medo de que células iranianas, ou células ligadas ao Irã, pudessem realizar atentados em Istambul contra alvos israelenses, né? E aí houve uma cooperação entre o Mossad e o serviço secreto turco, e enfim, não houve nenhum um atentado, felizmente. Bom, vamos então à nossa segunda notícia do bloco, que é sobre o nosso vizinho, né? Nosso pessoal aqui do lado direito do muro, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, em uma visita à Alemanha, relativizou o Holocausto em uma coletiva que ele estava dando junto, né, ao primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. João, mais uma declaração do Abbas nesse sentido, né, que ele escreveu uma tese de doutorado, inclusive dizendo, né, que o Holocausto tinha sido inventado, ele voltou atrás disso depois, enfim, mas a gente sempre vê essas declarações do Abbas, mas, mais uma vez, né, cara, uma tempestade é criada em Israel toda vez que a gente vê uma declaração desse nível, nesse sentido, da liderança palestina. Pois é, enfim, o Abbas tem 86 anos, ok? Ele já teve que rever essa declaração dele, inclusive agora, diversas vezes, né? Algumas declarações. A tese de mestrado e doutorado dele, defendida em Moscou, foi uma tese que relativizava o Holocausto. E agora ele soltou esse comentário de que Israel fez 50 holocaustos contra o povo palestino. Não só isso, ele fez essa declaração ao lado do premier alemão Scholz, na Alemanha, que o Scholz já tinha dito que não podia, a alcunha de apartheid não podia ser aplicada a Israel, que ele não concordava, e vem o Abbas e coloca isso de uma maneira ainda mais radical, agora totalmente sem proporção, porque a apartheid você pode interpretar, né, você pode, enfim, você pode associar, você não precisa usar o termo legal, mas você pode dizer é semelhante ao apartheid, holocausto, enfim, é absurdo demais. O Abbas sabe disso, eu imagino, enfim, tal. Na verdade, não sei se ele sabe disso, talvez ele não saiba, talvez ele não acredite nisso, mas ele sabe que ele não pode usar essa expressão. Ele quis chocar e foi incomodado com a defesa que o Scholz fez para a Alemanha, para Israel naquele momento, e quis chocar ali e soltou esse comentário, que pegou muito mal. Ele foi criticado em muitos países pelo comentário que ele fez, foi muito pressionado por Israel, pelo Lapid, o Benny Gantz foi até pressionado, e a autoridade palestina teve que dizer que o Abbas não quis diminuir nem relativizar a unicidade do Holocausto, e que etc, então teve que voltar atrás, hein? Mas enfim, foi um comentário que pegou muito mal, e o Abbas não vai mudar, ok? Eu acredito que ele realmente seja um negacionista do Holocausto em alguma medida, ok? Não que ele ache que o Holocausto não existiu, mas que ele acredite que existe um superdimensionamento, e que os usos que o sionismo faz do Holocausto são, enfim, maiores do que o Holocausto realmente foi. Enfim, eu acredito que o Abbas ele acredita nisso, efetivamente, e não vai mudar com 86 anos. Enfim, o cara escreveu uma tese sobre isso, não vai mudar. Ainda que ele desminta isso e que ele vai lá e se retrate quantas vezes forem necessárias,
Eu não acho que ele acredita em outra coisa. Agora, isso muda alguma coisa na situação de Israel com ele? Não, não muda absolutamente nada. Absolutamente nada. Israel fez paz com pessoas que atacaram o país e que fizeram guerras contra o país e que foram responsáveis por matar israelenses. Uma pessoa que relativiza o Holocausto de alguma maneira não é pior do que alguma pessoa que declarou guerra a Israel e que matou israelense. Então, enfim, e a paz, né? Como disse o Rabin, você não faz com amigos, você faz com inimigos, né? E não tem muito o que fazer. Israel não escolhe a liderança do outro lado. Israel é obrigado a negociar com a liderança que está do outro lado, ou deveria ser obrigado pelo menos. E bem ou mal, o Mahmoud Abbas foi a liderança palestina que mais colaborou com Israel em todos os aspectos, né? E que mais tranquilizou e normalizou a situação. E Israel perdeu já muitas oportunidades de esquemas duradouros e proveitosos com ele, né? E, enfim, e se ficar preso a essa crítica a ele e aos ataques pessoais, a esse tipo de comentário dele, enfim, não sei exatamente o que vai ajudar. A gente tem líderes gerentes que fizeram comentários tão problemáticos quanto, né? Porque, enfim, se eu acho que o Holocausto talvez tenha sido o pior genocídio da história da humanidade, isso não faz com que comentários sobre o Holocausto sejam os piores comentários da história da humanidade. E a gente viu deputados e até primeiro-ministros israelenses soltando comentários que são tão problemáticos quanto esse do Abbas, hein? E que, enfim, e a gente não diz que os palestinos dizem que não vão conversar com esses israelenses porque eles disseram isso ou aquilo. Então, vamos ser realistas também, hein? E vamos criticar o Abbas porque ele falou muita besteira enfim, e porque é um sujeito que não tem conserto em vários aspectos também, né? O Abbas até pela maneira como ele gere a própria sociedade palestina, né? Ele oprime qualquer manifestação de oposição ao seu governo, ele não realiza eleições sobre milhões de pretextos, enfim, e ele comanda um governo altamente corrupto, né? Onde os membros do Fatah do alto escalão enriquecem uma população altamente empobrecida. Então tudo isso é digno de crítica no Abbas. Ele não, de jeito nenhum, ele é o governante que eu queria ter no meu país, okay? Mas ele é a liderança palestina ali, é com ele que tem que negociar e com isso não tem o que fazer. Então vamos criticar e vamos quando for para criticar, mas enfim, de outra maneira, de qualquer maneira, ele também não é o meu líder, não é o líder do meu país, e as críticas que eu faço a ele, elas têm que ser relevadas nesse aspecto. Tipo, eu não tenho como decidir nem que cobrar que eu decidisse quem vai ser o líder palestino. Acho que é uma coisa interessante nessa questão de Israel sempre querer dizer que deve ser o líder palestino, isso é uma coisa que é muito comum. E o que me chama realmente a atenção, assim, realmente, vai falar o quê do cara? Vai falar o quê do Abbas, mais uma vez, não sei, né, se quis causar polêmica. Cara, como você falou, João, ele é um cara de 86 anos, é um cara que está no poder, né, há décadas, não sai do poder. E ele também só está no poder por causa também do exército de Israel. Quem segura ele aí é o exército de Israel, porque se as relações que acontecem entre a autoridade palestina e o Estado deixarem de acontecer, né, a troca de informações e tudo mais, o Abu Mazen cai, é questão de tempo, ele é muito fraco politicamente, não é à toa que ele constantemente cancela ou posterga, né, eleições palestinas, né, para o parlamento, para o governo, quando elas são marcadas. Acho que já aconteceu 2 ou 3 vezes, pelo menos, em negociação com o Hamas, né? Enfim, não tem muito o que discutir sobre o Abbas. Agora, a fala dele, né, você falou que não muda muito, isso aqui, mas eu acho que muda no sentido de, primeiro, ela fortalece muito os setores dentro da sociedade israelense, do governo israelense principalmente, que não tem nenhuma intenção de negociar com o governo palestino, né? E aí usam essa fala, né, hipocritamente, né, usam hipocritamente essa fala do Abbas para defender a ocupação, para dizer que é por isso que a ocupação acontece, porque é uma mentira, né? A ocupação acontece porque a gente teve hoje, não só hoje, né? Na minha opinião, desde que começou desde que Israel controlou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, principalmente a faixa de Gaza, mas a Cisjordânia em 67, houve uma mudança rápida na política do Estado e que resolveu ficar por ali. Não é à toa que a gente teve constante, desde 67 até agora, constantemente construindo-se assentamentos. A gente tem hoje quase 500 mil pessoas, judeus, israelenses, morando, né, do lado de lá da linha verde. E não é por causa do Abbas que a ocupação acontece.
a ocupação ela faz parte de um projeto há bastante tempo da elite política israelense. Então, eu acho que isso a gente tem que ter claro, apesar do discurso do Abbas ele fortalecer esses setores, né, que usam hipocritamente esse argumento. Enfim, e o que também me chama muita atenção, né, é sempre esse drama, né, que é feito em torno do Holocausto, o que é justo e correto, mas nenhum drama é feito quando a gente vê o racismo que corre solto aqui em Israel contra a população palestina, inclusive a população palestina que vive dentro do Estado de Israel, não só que vive fora, que vive do lado direito do muro, né, ou para lá da linha verde, né? A gente tem aí declarações racistas constantes, quase que diariamente, principalmente durante esse último ano, né, nesse governo em que o Ra'am, né, o Partido Árabe, fazia parte do governo. O Netanyahu fez declarações racistas. A gente já viu a Miri Regev, né, que foi ministra durante os governos Netanyahu, e agora foi a 5ª mais votada na lista do Likud, 6ª mais votada. Ela já fez um discurso, inclusive está no YouTube, está na internet, um discurso no sul de Tel Aviv, na época era contra os imigrantes africanos, né, sudaneses e eritreios, falando que eles eram um câncer na sociedade israelense. Ou seja, o racismo come solto aqui, à torta e à direito. Eu já falei isso em outros episódios, na questão de como no Brasil a gente tem a carne mais barata do mercado ser a carne negra, né? Aqui é a carne árabe. Há uma política de dedo solto no gatilho, né? Como é que chama isso? Né? Aquele tipo, não tem problema, né, quando mataram um árabe aqui. Só lembrando também que 65 árabes já foram mortos hoje dentro de Israel por conta da violência. A gente está aí no mês de agosto, né? 65 já foram mortos por conta da violência urbana dentro da sociedade árabe. Nada é feito. O governo não tem força para fazer isso, o governo não sabe como fazer isso. Inclusive, essa semana eu vi um podcast falando também sobre relações em que as próprias famílias e clãs, né, eles resolvem os problemas entre si, o governo, só que a polícia meio que observa, né, para tentar manter ali, porque a polícia não é capaz de resolver todas as questões por diversos elementos. Mas, enfim, não entrando aí na discussão sobre a questão árabe, eu acho, sobre a sociedade árabe, eu acho que óbvio que esse comentário do Abbas foi extremamente ruim, né, não deveria ter falado, obviamente, mas o que também me deixa muito ali com o estômago embrulhado é ver pessoas que... uma sociedade que destila racismo de uma forma muito simples, sempre que aparece alguma coisa contra o Holocausto, contra os judeus, usa aquilo, né, como uma forma de você criar ali um sentimento e tudo mais. Realmente de dar um embrulho no estômago. Mas é isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia. Notícia ainda agora na Cisjordânia também, já que estamos falando aí da Autoridade Palestina. O Exército, essa semana, invadiu sede de 6 organizações, né, não governamentais palestinas que o Estado de Israel, através do Exército, né, resolveram caracterizá-las como organizações terroristas. Muitas delas organizações de direitos humanos foram consideradas terroristas, e dessa vez, agora, essa semana, o Exército invadiu a sede dessas organizações e fechou. Elas estão agora impedidas de funcionar. João, não deve ser fácil viver sob ocupação militar, né, cara? Tá no mudo, cara. Não, a gente, enfim, com certeza não é fácil, né? A ligação do Ministério da Defesa israelense aqui, essas 6 organizações funcionam como se fossem laranjas, né, da FPLP, né, da Frente Popular de Libertação da Palestina. Enfim, e considerou as organizações terroristas. Tem 9 países do mundo que já disseram que Israel não apresentou provas para que essas organizações assim sejam taxadas, okay? Mas o governo israelense não ligou muito para isso, e o Ministério da Defesa hoje enviou o Exército para fechar essas organizações e para não deixá-las funcionarem. Enfim, essas são as organizações que foram caracterizadas pelo Ministério da Defesa como organizações terroristas. São todas elas organizações de direitos humanos, uma delas que promove direitos a presos políticos, outra crianças em menores de idade presos, uma que trabalha num lobby para que Israel seja julgado no Ministério no Tribunal de Haia, uma em defesa das mulheres, né?
outra que ajuda os agricultores dos territórios C, basicamente, que tem terras que são, segundo eles, usurpadas por Israel, enfim. São organizações que lutam pelos direitos dos palestinos, que são organizações de direitos humanos, que pode ser que eles tenham relação com a Frente Popular de Libertação da Palestina, que é considerada por Israel uma organização terrorista, que efetua efetivamente atentados, e é uma organização de cunho de esquerda, diferente do Fatah, do Hamas, da Jihad Islâmica, de outras organizações. A FPLP tem uma orientação marxista-leninista, mas ela é muito pequena, ela é muito pouco relevante. No parlamento palestino, eles são cerca de 2% dos parlamentares, ou 3%, uma coisa assim. Eles tiveram muito poucos votos, né? Enfim, e custa acreditar que eles exerçam um poder tão grande nessas organizações. Mas, enfim, a decisão já foi tomada e resta ver como é que isso vai afetar. Certamente isso vai afetar, não sei exatamente como, o dia a dia dos cidadãos palestinos que usufruíam de alguma maneira do auxílio dessas organizações, né? Se isso realmente, como isso vai impactar. A gente já tinha comentado sobre essas organizações alguns episódios atrás, há muitos episódios atrás, na verdade, e aí no momento que a gente elenca, né, o que essas organizações fazem, a gente entende, né, porque elas são fechadas. Pode dizer que é a Frente Popular, da Libertação da Palestina, isso, aquilo, outro, mas, na verdade, são organizações que lutam pelo direito dos presos, sejam eles maiores ou menores de idade, e aí elas perdem o direito de funcionar. É menos um direito para quem está preso. Bom, é isso. Vamos, então, ao nosso próximo bloco para ouvir o comentário do camarada Nelson Burdi, que mandou uma mensagem um pouco antes de 11 da manhã. Fala aí, Nelson. Meu caro Gorenstein, amigos do Conexão Israel do lado esquerdo do muro, mandar um abraço para o João, que ainda está buscando diversão para a família, as crianças que voltam para as aulas a partir de 1º de setembro, então o João ainda batalhando para buscar programas legais para as crianças neste resto de férias. Quem tiver dicas pode escrever para contato@conexãoisrael.org e sugerir opções divertidas para as crianças do João. Maccabi Haifa venceu por 3-2 o Estrela Vermelha da Sérvia, primeiro jogo da última fase dos playoffs. A volta ocorre fora de casa, mando do Estrela Vermelha. Lembrando que o Estrela Vermelha, ainda na época da Iugoslávia, conquistou o título mundial em 1991. Estrela Vermelha, um time de muita tradição, e que o Maccabi Haifa conseguiu vencer por 3-2 o primeiro jogo em casa no estádio Sami Ofer, na cidade de Haifa. Agora a volta é fora de casa no meio da semana. Com um detalhe, a Federação Israelense não quer transferir um jogo de sábado que o Maccabi Haifa tem pelo Campeonato Israelense contra o Bnei Sarnin, na cidade de Sarnin. Então o Maccabi Haifa está dizendo, a gente está representando Israel, buscando uma vaga na fase de grupos da Copa dos Campeões da Europa, e vocês nos aprontam uma dessas. Então tem essa polêmica interna, mas de um modo externo, de um modo internacional, o Maccabi Haifa joga por empate fora de casa para seguir para a Copa dos Campeões da Europa na fase de grupos, na fase principal. É isso aí, um grande abraço. Valeu, Mestrão, obrigadão pelo seu comentário e estamos aí na semana que vem te esperando. João, algo mais a declarar ou a gente fica por aqui, cara? Podemos ficar por aqui. Beleza, é isso. Episódio 152, fechando agora. Vamos então, a gente se fala na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Valeu, cara, forte abraço. Abraço, até mais. Valeu, tchau, tchau.